Se a sua bondade está condenando você e sua família à mediocridade, essa bondade não é, na verdade, a forma mais egoísta de covardia? Pense nisso. Hoje, eu vou começar o vídeo com uma pequena história. Havia uma vez um rei, conhecido por todos como o Rei Bom. Ele governava com o coração. Seu lema era: nunca magoar um súdito. Ele se recusava a tomar decisões difíceis, evitando confrontos e mantendo suas intenções puras, mesmo que a colheita falhasse e os exércitos inimigos se aproximassem. O povo o amava por sua bondade, mas o reino estava em ruínas. Enquanto isso, em uma terra vizinha havia o governante chamado o Rei Estrategista. Ele não era amado, ele era respeitado. Ele fazia cortes dolorosos, sacrificava o conforto presente pela segurança futura e agia com uma frieza calculada que o fazia parecer um vilão. Mas seu reino prosperou, seu tesouro estava cheio, e seus dependentes viviam protegidos por muralhas inexpugnáveis, pagas com o sacrifício de alguns. Qual dos dois líderes agiu de forma mais moral? O Rei Bom, que viu o seu povo morrer de fome por inação e covardia vestida de virtude? Ou o Rei Vilão, que fez o necessário para garantir que o seu futuro não fosse destruído? A sociedade ensinou você a imitar o Rei Bom, a priorizar a intenção, a pureza e a fugir do confronto, apenas para torná-lo dócil e fácil de controlar. Enquanto você se debate na culpa, os verdadeiros poderosos operam com a mentalidade do Rei Estrategista. O mundo não recompensa boas intenções, apenas resultados. Está na hora de parar de viver pelo código de obediência que te mantém pequeno. Maquiavel não era um monstro. Ele foi o único a dar voz ao código de conduta que os vencedores usam no silêncio. Se você tiver a coragem de assistir a este vídeo até o último segundo, eu vou te entregar as 7 chaves psicológicas para abandonar a moralidade de vítima e adotar a frieza estratégica necessária para conquistar o poder e construir um legado que ninguém poderá ignorar, custe o que custar. A primeira e mais dolorosa lição que Maquiavel oferece é esta: o mundo não recompensa suas intenções, ele recompensa o seu impacto. Desde o berço, somos programados para o código do perdedor, um conjunto de regras que prioriza o esforço, a reputação, a virtude e o ser bom. Nossas histórias infantis nos ensinam sobre o sacrifício moral do herói. A sociedade diz que se você se preocupar com as regras cuidarão de você. Isto é uma mentira que serve apenas para acalmar a mediocridade. Os verdadeiros estrategistas, os que governam empresas, países ou o próprio destino, operam sob o código secreto de quem vence. Eles têm uma métrica única e brutalmente clara: o resultado. Enquanto você gasta energia defendendo suas boas intenções para justificar um fracasso, o homem de poder está simplesmente focado na vitória. Pense nisso. Um médico com as melhores intenções do mundo que erra uma cirurgia e mata o paciente não é recompensado pela sua pureza de coração. Ele é punido pelo seu resultado. Da mesma forma, um investidor que usa métodos arriscados, mas que salva a empresa da falência, não é julgado por seus meios controversos. Ele é celebrado por ter garantido a sobrevivência de milhares de famílias. Não há recompensa moral para perder. Não há honra em falir com a alma limpa. O mundo não é um tribunal de boas intenções. É um campo de batalha de resultados. Uma população obcecada em ser boa e parecer justa é a população mais fácil de ser controlada. Se você está pronto para subir, deve parar de se preocupar com o julgamento das pessoas que não têm a coragem de fazer o que você está fazendo. Sua primeira ordem de serviço é substituir a pergunta: eu sou uma boa pessoa fazendo isso? Pela pergunta: essa ação está me levando ao resultado que garante meu futuro e o futuro dos meus dependentes? Se a primeira lição nos ensinou a priorizar o resultado, a lição 2 revela o maior obstáculo para alcançá-lo: o medo de ser o vilão. A maioria das pessoas falha na vida e no poder,
Não porque são imorais ou psicopatas, mas porque têm muito medo de serem vistas como tal. Elas paralisam no limiar de uma decisão difícil por receio de magoar alguém, de serem criticadas nas redes sociais ou de quebrar uma regra social insignificante. Maquiavel sabia que este medo de sujar as mãos é a covardia vestida de bondade. A inação é o refúgio do fraco. Manter as suas mãos limpas é uma forma egoísta de proteger a sua autoimagem, enquanto o seu ambiente se desintegra. O homem que se recusa a confrontar um funcionário preguiçoso para evitar um conflito acaba sobrecarregando os funcionários dedicados. O líder que não faz o corte de custo necessário para não magoar a equipe no presente condena a empresa inteira a fechar no futuro. Toda conquista significativa exige um sacrifício. E sacrifício significa que alguém sentirá dor, perderá ou será o alvo da crítica. Não há caminho para a grandeza sem deixar um rastro de insatisfação naqueles que se beneficiariam da sua estagnação. A virtude sem resultado é uma ilusão. Você pode ser o homem mais puro e bem-intencionado do mundo, mas se a sua pureza leva à inação e a sua inação prejudica aqueles que dependem de você, sua família, seus liderados, sua missão, você não é bom. Você é ineficaz. E a ineficácia é o maior pecado no código maquiavélico de poder. Se a sua vida está marcada por arrependimentos, a razão mais provável não é a falta de capacidade, mas o custo emocional que você não estava disposto a pagar para agir. O homem que se recusa a magoar os outros, inevitavelmente magoa a si mesmo e a todos que ele deveria proteger. A terceira lição é onde o vilão se torna o herói. A sociedade adora julgar, mas o maior erro que um aspirante ao poder pode cometer é internalizar a moralidade de quem nunca construiu nada. Maquiavel sabia que a ética é flexível nas mãos dos poderosos e rígida nas mãos dos fracos, e a história nos prova que um crime é apenas uma aposta que deu errado, enquanto uma revolução é um crime que deu certo. Olhe para o colapso da República Romana para entender isso. De um lado havia Catão, a encarnação do estoicismo. Ele era o homem mais virtuoso de Roma, inabalável em seus princípios, recusando-se a fazer acordos políticos sujos ou a dobrar a lei. Do outro lado estava Júlio César, que quebrou todas as regras, subornou, manipulou e, finalmente, cometeu alta traição ao cruzar o rio Rubicão com seu exército. Pela lógica da moralidade, Catão era o herói e César, o vilão. Mas o mundo real não opera por essa lógica. César venceu a guerra. E porque venceu, sua traição foi rebatizada de Destino Manifesto. Ele não foi lembrado como o traidor que destruiu a lei, mas como o divino César, o pai do império, o título que reis usariam por milênios. E Catão, com toda a sua pureza estoica e virtude intocável, ele perdeu, e sua moralidade serviu apenas para decorar seu próprio túmulo. A rigidez moral de Catão o tornou um mártir esquecido. A flexibilidade brutal de César o tornou eterno. Isso nos ensina que a vitória tem o poder divino de absolver seus pecados. O processo é sempre o mesmo, fluindo como uma maré inevitável. Primeiro eles zombam da sua ambição, chamando-o de tolo. Depois, quando você começa a agir, eles duvidam e criticam seus métodos. Mas no momento em que seu poder se torna incontestável, o medo se transforma em admiração. De repente, aqueles que o chamavam de louco ou imoral reescrevem sua história dizendo que sempre souberam que você era um gênio. Não busque a aprovação moral durante a batalha. Ela não existe. Concentre-se obsessivamente no desfecho. Se você perder, será um criminoso, não importa quão nobres fossem suas intenções. Mas se você vencer, o mundo ajustará a moralidade para caber na sua grandeza. A quarta lição de Maquiavel é onde a maioria dos aspirantes a líderes se perde e se autodestrói. Ao ouvirem que os fins justificam os meios, muitos confundem força com crueldade gratuita e estratégia com sadismo.
Mas Maquiavel traça uma linha muito clara e perigosa que você precisa aprender a enxergar. A diferença entre o mal estúpido e o mal necessário. O mal estúpido é barulhento, sujo e emocional. É a crueldade que nasce da sua insegurança, do seu ego ferido ou da sua raiva momentânea. É humilhar um funcionário em público porque você teve um dia ruim, ou destruir a reputação de alguém apenas para se sentir superior. Esse tipo de maldade não gera poder, gera ódio, vingança e instabilidade. É o comportamento de uma criança com uma arma na mão, criando inimigos desnecessários que mais cedo ou mais tarde virão cobrar a dívida. Em contraste absoluto está o mal necessário. Esta é a ferramenta do verdadeiro estrategista. É a capacidade de tomar uma decisão dolorosa, fria e cirúrgica. Não porque você gosta de causar dor, mas porque a sobrevivência do seu objetivo exige isso. É como o cirurgião que amputa um membro gangrenado. É um ato violento e terrível, mas é a única maneira de salvar o corpo. O mal necessário é demitir o amigo leal que se tornou incompetente e está afundando a empresa, sem hesitar. É cortar relações com um familiar tóxico que drena sua energia, sem olhar para trás. É remover um obstáculo humano com precisão clínica para proteger o futuro que você está construindo. A diferença-chave é a origem da ação. O mal estúpido vem do fígado, da reação emocional. O mal necessário vem do cérebro, do cálculo estratégico. Para dominar esta lição, você deve se tornar um mestre em controlar seus impulsos. Antes de qualquer ação dura, você deve se perguntar: estou prestes a fazer isso para aliviar meu ego e minha raiva? Ou esta ação é indispensável na construção do meu legado? Se for para o ego, pare. Se for para o legado, ataque sem piedade e não peça desculpas depois. O líder que treme ao usar o bisturi acaba matando o paciente por hemorragia. A quinta lição é um teste maquiavélico de 4 perguntas para uma decisão cruel. Você já compreendeu que o poder exige sacrifício e que a inação é a maior covardia. Mas como saber se a ação difícil que você está prestes a tomar é o mal necessário para o seu crescimento? Ou apenas a manifestação destrutiva da sua própria insegurança? O princípio de que os fins justificam os meios não é um passe para a tirania descontrolada, mas sim uma estrutura estratégica que exige um controle e uma clareza de propósito que a maioria não possui. Para ilustrar isso, imagine 2 generais no campo de batalha, ambos enfrentando a mesma situação: queimar uma ponte vital para impedir que o exército inimigo avance, sabendo que isso deixará milhares de civis presos do lado oposto. Primeiro general, levado pelo pânico e pela raiva da guerra, queima a ponte imediatamente, sem considerar rotas alternativas ou se o inimigo realmente está tão próximo. Ele agiu com um mal estúpido, focado na satisfação imediata de um impulso, e acabou perdendo a lealdade de seus próprios soldados ao sacrificar vidas desnecessariamente. O segundo general, o estrategista, se impõe friamente sobre a sua decisão. Ele não age, ele calcula. Ele se pergunta: o fim justifica este preço? A destruição da ponte é o único caminho para a nossa vitória, ou há uma rota de emboscada que estou ignorando? Ele avalia: minha reputação entre as tropas sobreviverá a um ato tão custoso? E, finalmente, ele testa sua própria alma. Eu consigo carregar a consequência desta ordem, ou o peso dela me fará falhar na próxima batalha? Ele só age quando a resposta revela que a crueldade é a verdadeira e única necessidade para a sobrevivência do seu propósito maior. É exatamente assim que você precisa se impor. Antes de sujar as mãos, ou de dar o passo que o tornará o vilão na história de alguém, você deve se submeter a este teste. Nunca comprometa sua alma por migalhas. O resultado é vital o suficiente para o custo psicológico? A crueldade é uma verdadeira necessidade, ou você está optando por ela por preguiça estratégica?
O golpe que você está prestes a desferir destruirá irremediavelmente a percepção de que você é um líder competente e confiável? E por fim, o ganho vale a deterioração interna? Ou você se tornará forte demais para ser punido por isso? Apenas se você puder responder a estas perguntas com a lógica fria do estrategista, e não com a emoção do pânico, você estará autorizado a avançar. Este não é um teste de moralidade, mas um teste de pragmatismo estratégico para garantir que você não se destrua na busca pelo seu próprio império. Se você já se sente cansado com o peso das decisões cruéis, a sexta lição é o lembrete de por que você não tem o luxo de parar. A maioria das pessoas vive na doce ilusão de que a vida é um estado natural de paz, que os perigos são interrupções raras e que as regras de boa convivência são suficientes para garantir sua segurança. Maquiavel desmonta essa mentira com uma das suas frases mais cortantes. Não há como evitar a guerra, ela só pode ser adiada para a vantagem de outros. O mundo dos negócios, dos relacionamentos, da política e até mesmo da sua saúde não é um jardim de flores. É um campo de batalha constante, fingindo ser paz. A carreira do seu colega é a sua guerra silenciosa. O balanço financeiro do concorrente é o seu confronto diário. A paz, na verdade, não existe. A paz é apenas o tempo que você usa para treinar e se preparar para a próxima batalha que você não viu chegando. O grande erro do homem comum é esperar que a crise chegue para só então buscar a força. O estrategista, o homem de poder, nunca é pego de surpresa. Ele se inspira na metáfora do leão e da raposa. A raposa reconhece as armadilhas, o leão afugenta os lobos. Você deve ser ambas as coisas ao mesmo tempo. A raposa está na sua estratégia e previsão financeira. O leão está no seu corpo, na sua disciplina e na sua capacidade de reação. A postura de estar pronto, treinar o corpo para o esforço, expandir a mente para dar estratégia, construir riqueza para a liberdade, é o que impede por si só que a maioria dos perigos se concretize. O poder não está em lutar todas as batalhas, mas em ter um arsenal tão assustador que seus inimigos optam por desviar o caminho. Lembre-se, se você não puder criar consequências reais para quem o desafia, você não tem controle, você tem apenas permissão para existir. E no código maquiavélico, a permissão é uma forma de prisão. O verdadeiro poder é a capacidade de impor a paz através da sua preparação implacável, sabendo que, a qualquer momento, você pode se levantar e vencer a guerra. Chegamos à última lição, que é a síntese de todas as 6 anteriores. Você já aceitou que a moralidade imposta pela sociedade é um código de conduta que serve aos interesses de quem já detém o poder. É um código de obediência projetado para manter as massas dóceis e previsíveis. Para transcender a mediocridade e alcançar a categoria de inesquecível, você deve parar de viver pelo código do outro e escrever o seu próprio. Essa é a verdadeira liberdade maquiavélica. O seu código pessoal é o documento supremo que protege sua missão, sua família e suas responsabilidades acima do seu conforto, da sua popularidade e da opinião pública. Ele não precisa ser justo para os outros. Ele precisa ser eficaz para você. Este código é a prova de que você não está agindo de forma aleatória ou emocional. Ele é o seu mapa moral, mesmo que o seu mapa seja considerado imoral por quem não entende a sua jornada. Para escrever esse código, você deve ser brutalmente honesto sobre quem você realmente é e o que está disposto a sacrificar. Ele deve ser construído sobre 3 pilares de honestidade. Primeiro, quem realmente merece minha lealdade? A lealdade deve ser uma via de mão dupla. Se você vive para servir quem não lhe serve, seu código é fraco. Sua lealdade primária é para aqueles que se sacrificam por você e para o futuro que você está construindo. Segundo, que limites cruzarei se a sobrevivência exigir? Você precisa saber, antes que a crise chegue, que ações você está disposto a tomar para se proteger. O homem que hesita no calor da batalha
tentando definir seu limite moral, já perdeu. Defina seus sacrifícios agora, na frieza da razão. E terceiro, que resultados são sagrados o suficiente para manchar minhas mãos? O que você considera um sucesso inegociável? O seu código deve declarar que a defesa desse resultado é superior a qualquer julgamento externo. Se o seu código de conduta não o assusta um pouco, não o desafia e não o diferencia das massas, ele não é forte o suficiente para protegê-lo. O homem inesquecível não vive pelas regras de ninguém, exceto pelas regras que ele mesmo escreveu para a sua própria vitória. E é por isso que ele é o único que permanece no controle. Se você chegou até este ponto, você não é como a maioria. A maioria clicou fora do vídeo na primeira lição, assustada com a verdade que desafia a zona de conforto. Você não tem medo de encarar a frieza do mundo. Parabéns! Você acaba de receber a chave para a porta que separa o sonhador do construtor, o dócil do dominante. Mas agora, a provocação filosófica permanece. Aceitar a vantagem do pragmatismo brutal de Maquiavel não é apenas sobre o que você ganha, é sobre quem você se torna. A sociedade nos ensina que a moralidade é uma armadura para nos proteger. Mas Maquiavel nos revela que, para o homem de poder, a moralidade é apenas uma máscara. E a máscara tem um propósito: proteger você enquanto você faz o que é necessário para garantir a segurança e a grandeza. A sua escolha agora não é entre o bem e o mal. A sua escolha é entre a vantagem e a obediência. Você aceita o fardo da eficácia? Você tem a coragem de ser o vilão na história de alguém, a fim de ser o herói da sua? Se você está comprometido com este novo código de resultados e com a libertação da moralidade imposta, quero que você faça algo simbólico. Quero que você comente abaixo a frase: Eu prefiro ser temido a ser inútil. Este é o seu juramento silencioso de que você deixará de se preocupar com as intenções alheias e passará a focar no impacto que você cria. E para fazer com que esta mensagem de resistência e consciência alcance aqueles que precisam desesperadamente acordar, dê um hype neste vídeo e inscreva-se no canal. Se você está pronto para não apenas ouvir, mas para viver esta filosofia de resultados e poder, eu o convido a se juntar aos estrategistas. Torne-se membro deste canal. Este é o seu investimento em sua própria vantagem, o seu compromisso formal em deixar de ser uma peça no tabuleiro e se sentar de uma vez por todas na cadeira de quem move o jogo. E lembre-se, a maior traição que você pode cometer não é contra os outros, é contra o seu próprio potencial.